Feche os olhos e escute minha voz. Algum dia, ainda quando criança, você já ficou sozinho no escuro de sua casa? Consegue lembrar como se sentiu? Você era uma criança corajosa ou o escuro te assustou? O que você teme que tem na escuridão? Escutar um som e não ver o que o causou? Não compreender o que é aquela silhueta na penumbra? Ou o fato de você não conseguir enxergar o que tem na sua frente nesse exato momento? Abra seus olhos. Olá, querido espectador. Estava esperando algum susto? Que pena, só tem eu aqui. Se você não me conhece, eu me chamo Zedim, e o vídeo de hoje não é sobre medo do escuro, mas sim sobre um canal que pega tudo isso que eu falei no início e transforma em um curta de terror. Esse canal se chama Bite Sized Nightmares, e a maioria dos seus curtas são baseados em pesadelos que as pessoas tiveram. Kyle Edward, o criador desse canal, pega uns pesadelos que as pessoas compartilham com ele ou em fóruns e transforma em cenários como esses. Eu já vi várias descrições diferentes para o trabalho dele. Dreamlike, que significa algo como se tivesse saído de um sonho, Nightmare Fuel, que traduz para combustível de pesadelos, e isso me assustou de uma forma que nada mais conseguiu. Esse último ponto é algo que divide bastante a opinião das pessoas, mas vamos falar sobre isso depois. Então eu vou mostrar um desses curtas para vocês. Vou começar com pesadelo número 38, Labirinto. Eu tive um pesadelo que ficou na minha cabeça por um tempo. Eu estava no meio de um labirinto espelhado com uma lanterna. Eu tentei encontrar uma forma de sair dali, mas não tinha saída. De repente, refletindo em todos os espelhos ao meu redor, tinha uma figura se contorcendo. Ela me lembrava um zumbi, um palhaço. Era difícil distinguir. Aquela coisa se contorcia até o momento que virou um borrão. E então, ele gritou. E assim acordei. Pesadelos como estar perdido, um monstro te perseguindo ou algo mais pessoal como ter medo de insetos e sonhar com vários deles andando pelo seu corpo são alguns dos cenários que esse canal utiliza. Você vê essa ambientação estranha e borrada igual como se tivesse sonhado estar em algum lugar e não lembrar dos detalhes dele. O mesmo vale para pessoas, que por mais raro que seja a aparição delas nesses curtas, também segue esse propósito. Mas é um pouco complicado passar a experiência desses vídeos aqui. O motivo disso é porque a forma que o autor escolheu de entregar o terror e assustar alguém foi através de slow burn. Em filmes de terror, isso significa aos poucos construir uma tensão que vai crescendo bem devagar, para no final causar um grande impacto. O problema disso é que para alguém realmente ter essa sensação, é necessário que o filme seja capaz de te deixar imerso, e ainda por cima, a pessoa tem que ter paciência para se permitir focar no que está na tela. Então se eu simplesmente narrar por cima e mostrar para vocês o curta de forma tão resumida, é possível que não atinja esse efeito. Eu tinha falado anteriormente que muitas pessoas escreviam o trabalho desse canal com "isso me assustou de uma forma que nada mais conseguiu", e eu havia falado também que essa opinião difere bastante de pessoa para pessoa. Um terror slow burn não funciona em todo mundo. O horror e o terror são derivados do medo, e isso é algo muito particular. Usando o exemplo de sonhos e pesadelos, é muito possível que alguém se sinta mal se colocando no lugar de alguém perdido em um labirinto. Em contrapartida, tem pessoas que não teriam o menor problema com isso, porém estaria gritando por ajuda se sonhasse que estivesse sendo coberto por insetos. Acho que vocês já entenderam onde eu quero chegar. Ah, mas antes que eu esqueça, ninguém é mais intelectual, sofisticado ou insira a palavra bonita para parecer mais inteligente do que o outro aqui, só porque consegue apreciar uma obra de terror slow burn e a outra pessoa não. Esquece isso. Eu falei tanto sobre regras e partes técnicas que o meu conhecimento sobre isso é apenas como entusiasta e acabei deixando de lado o melhor fator na hora de assistir uma obra dessas: o sentimento. O criador desse canal não faz apenas curtas baseados em filmes. Ele tem obras totalmente dele, mas em nenhum momento ele deixa pra trás essa estética que faz tudo parecer uma filmagem antiga e, como alguns escrevem, como se estivesse em um sonho. Fora isso, muitos desses curtas acabam passando a impressão de que ele foca muito mais na apresentação do que realmente na história. Inclusive, é bem comum ele deixar os finais de seus curtas aberto à interpretação de quem tá assistindo. Por conta disso, eu acho que mesmo se eu contar o final de um deles, não vai ser o suficiente para estragar sua experiência. Eu não faço a menor ideia de quais são as inspirações para esses vídeos. No entanto, eles me lembram bastante das pinturas de Zdzisław Beksiński, ou conhecido por muitos como o pintor de pesadelos. Não é a primeira vez que eu falo sobre suas obras aqui no canal, e é bem visível porque esse tipo de coisa bate muito bem com minha praia. Mas o motivo da minha comparação não é simplesmente porque as obras de ambos recebem descrições similares, mas sim pela ideia dos dois de como deveria ver suas criações. Seguindo as palavras de Beksiński, interpretação é imposta por outros. Modestamente falando, pinturas são para ser admiradas ou contempladas. Admiradas sem a necessidade de perguntar o que significa. Se eu tivesse algo a dizer, eu teria escrito ou falado, que é uma descrição que combina muito bem com a maioria desses curtas. Mas já que eu tô falando sobre possíveis inspirações, o primeiro vídeo desse canal foi postado há 5 anos atrás, em uma época onde Analog Horrors estavam começando a crescer bem em popularidade. Se você costuma me assistir, é bem possível que já conheça o termo, mas se esse não for o caso, Analog Horrors é uma estética para obras com temáticas de terror, caracterizadas por gráficos de baixa fidelidade
mensagens escondidas e um estilo visual remanescente de programas de televisão no final do século XX. Eu não ficaria surpreso se algum dos primeiros analog horrors, como o Local 58, tivesse sido usado como inspiração para moldar o estilo de apresentação desses curtas, já que tudo é bem experimental. Mas deixando a especulação de lado e indo para o ponto final, o motivo de eu estar falando sobre o canal Bite Sized Nightmares é porque o criador dele lançou um filme, Skinamarink, que por mais que a verba para ele tenha sido visivelmente maior, não foge muito do que tem aqui. Tudo que eu falei até agora, desde essa ambientação que mais parece um sonho, até a imersão que o filme cria, está presente no filme, em todas as suas 1 hora e 40 minutos de duração. Eu não costumo colocar minha opinião em vídeos, normalmente eu guardo ela para lives ou outros lugares, mas depois de tudo que eu falei aqui, é impossível dizer que esse filme é para qualquer pessoa. No papel, ele entrega uma sensação de terror bem única. É um medo que te consome e faz parecer como se você estivesse sendo sufocado. A escuridão no cenário cria um medo pelo desconhecido, e a pouca luz que tem, vindo da televisão, por mais que pareça uma zona segura, acaba servindo apenas para fazer nossa mente imaginar silhuetas na penumbra, ainda mais com aquele efeito de filtro VHS por cima. Para piorar tudo, todos os acontecimentos são com uma criança, o que te faz sentir pena por ela na situação ou te coloca em sua pele, talvez te lembrando de uma memória da infância de quão amedrontador poderia ser sua própria casa no escuro. Mas como eu disse, é só no papel. Realmente vão ter pessoas que vão sentir tudo isso que eu falei. Por outro lado, vão ter pessoas que vão achar ele um dos filmes mais chatos de todos os tempos, por conta da demora exagerada para algo acontecer e na repetição incessante da imagem do teto e das paredes da casa. Particularmente eu não consegui aproveitar muito o filme por conta disso, e acho que ele caberia melhor como um curta, mas eu tenho total noção que um curta não chama tanta atenção quanto um longa-metragem. Mas para minha sorte, existe nesse canal um vídeo de 30 minutos chamado Hack, que seria um protótipo do Skinamarink, que particularmente eu aproveitei muito mais. Então se você ficou interessado nesse tipo de experiência, o link para ele tá na descrição. E para os fãs de ARGs e Analog Horrors, vimos aqui uma obra de origem na internet chegar até o telão do cinema. Você não acharia legal a sua websérie favorita receber esse tipo de reconhecimento também? Talvez isso não esteja tão longe da realidade. Então é isso. Depois de muitas voltas perguntando se todas as obras do criador desse canal assustavam ou não, se a imersão era boa ou ruim, e se elas valem o tempo, eu termino esse loop com uma resposta, e ao mesmo tempo uma pergunta. Depende. Do que você tem medo?